Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos falar aqui do Eduardo Bolsonaro, que se reuniu com neta de ministro daquele do bigodinho lá da Alemanha. Eu não posso falar o nome porque senão o YouTube aqui coloca algum tipo de limitação, mas vocês sabem quem é, né? Aquela figura lamentável, criminosa, trágica da nossa história. E o mesmo Eduardo Bolsonaro tá brigando no STF aí com aliados. Olha, falou lá algo em relação a ex-aliados, ministro de Jair, e aí tá dizendo que não, que faz parte, não sei mais o que. Trarei aqui detalhes sobre essa ação lá contra o Eduardo. E trarei também um post aqui, um tweet do Nildo Ourix, que é do PSOL, falando sobre Campos Neto. Vamos refletir um pouco também nessa questão econômica, só que antes quero agradecer. Nós alcançamos hoje, não vou comemorar aqui tantos mil inscritos, mas 3 anos desde que começamos aqui no canal Politizando, no dia 1º de maio de 2021. Agora estamos aqui em 2024. Meu muito obrigado aos mais de 276 mil inscritos que conseguimos reunir aqui ao longo desses 3 anos. E vamos para cima, vamos continuar lutando por um país melhor. A gente não pode desistir, por mais que é uma luta muitas vezes difícil, às vezes bate o desânimo, a desesperança, só que a gente tem que sacudir a poeira e entender que, poxa, você tem um país que tem tudo para dar certo, esse país é o Brasil, e apesar dos pesares na política, vamos continuar acreditando que um dia a gente vai conseguir, enfim, né, fazer de fato uma transformação, ou ver essa transformação estrutural que consiga trazer dignidade ao nosso povo que parte dele, mais de milhões de brasileiros, né, dependem, a palavra correta é essa, dependem de algum tipo de Bolsa Família, algum tipo de assistência lamentável. Eu espero que esse país um dia consiga zerar a Bolsa Família, não para deixar as pessoas na pior, mas que consiga zerar a Bolsa Família porque não vai ter mais necessidade, em que as pessoas terão trabalho para se sustentar a partir do trabalho digno. Enfim, então isso é o que a gente espera e tem que lutar. E vamos continuar aqui no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. E se você chegou, viu que não está inscrito, se inscreva, não vou esquecer disso não. Deixa like se gostar do vídeo, dislike se não gostar, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos trazer aqui uma notícia do Eduardo Bolsonaro, que diz a matéria, se encontrou com a deputada alemã de extrema-direita, Beatriz von Storch, eu acho que fala assim mesmo, neta do ministro de Finanças de Adolf. Esse nomezinho aqui eu não vou falar porque dizem que o YouTube pode criar algum tipo de dificuldade para o canal, mas vocês sabem, é aquele da Alemanha, o bigodinho lá, que dizimou milhões de judeus. O deputado faz um périplo pela Europa, gastando o meu, o nosso dinheiro. William, mas é um direito do deputado viajar com o nosso dinheiro? Sim, é um direito mesmo. Mas a pergunta que eu faço é, o Eduardo está lá trabalhando em prol do país? Não, está trabalhando contra o país. Isso aqui é o grave. E nas redes sociais vai dizer aqui que a von Storch chamou o Eduardo de amigo. O encontro aconteceu no parlamento alemão. A deputada afirmou que nós, patriotas, estamos juntos pela democracia. Uma cidadã, nossa senhora, daqui a pouco eu explico que o problema dela não é... não tem culpa de ser neta do avô que teve, mas daqui a pouco eu explico. Então ele fala aqui, né, que nós, patriotas, estamos juntos pela democracia, liberdade e Estado de Direito. Já Eduardo resolveu atacar o ex-chefe do avô de von Storch. Diz ele, os tempos estranhos atuais no Brasil lembram o incêndio do Congresso Alemão em 1933, que foi a desculpa usada pelo velho do bigodinho lá para perseguir seus opositores. Escreveu em seu perfil no Twitter. Nossa senhora, o cidadão quer comparar, né, a época lá que, né, enfim, que o que ele narrou aqui com a situação atual do Brasil. É muita cara de pau de alguém como ele, que passa pano, que relativiza e até comemora a ditadura que tivemos no Brasil, que perseguiu opositores, matou opositores, torturou opositores. Quem ousasse criticar era perseguido, torturado e morto. Muitos saíram do país e quer posar agora de democrata. E eu insisto em escancarar a hipocrisia dos bolsonaristas, né, desse aqui, que eu não generalizo. Pode ter alguém que ainda está iludido, mas no caso do Eduardo não, é muito consciente do que faz. É só para deixar claro, pessoal, que assim, não vamos nos iludir achando, não, o bolsonarismo acabou, foi derrotado. Olha... Se a gente não ficar lembrando das pessoas, da hipocrisia deles, do que eles já fizeram, do que eles defenderam, daqui a pouco as pessoas começam a minimizar, né, os possíveis problemas e impactos numa, né, que Deus nos livre, volta do Bolsonaro ou de alguém, né, dessa linha mais radical.
Então não dá pra gente relativizar e achar que, não, porque o governo Lula não tá tão bom quanto eu esperava, então vamos voltar com o anterior. Não, nem pode nem pensar nisso. Então se você não está satisfeito com o governo Lula, você não precisa automaticamente querer que volte aquele que esteve aqui entre 2018 ou 2019 e final de 2022, sendo que você vai ter opções em 2026. Então você não é obrigado a ficar, tô insatisfeito com um lado da polarização, deixa eu ir para o outro. Não pode ser assim. Então estude com calma, falta tempo para a eleição, e desse curso aqui vai ser mais para frente. Mas tenha calma. Não é porque você não gosta de um que você tem que pular para o outro. Não, né? Então, esse é o ponto. Eu tenho que estar lembrando sempre aqui, né? O bolsonarismo, que a gente às vezes critica aqui e ali, foi sim, digamos assim, apoiador, se pudesse, de um golpe do Estado do Brasil. Não teve por quê? Porque as instituições resistiram. Está lá revelado pelo que o Mauro Cid disse. O Bolsonaro consultou os comandantes das Forças Armadas. Se tivesse tido deles o apoio, talvez, que não é só também apoio deles, tem que ter uma série de apoios que ele nunca teve. Eu já disse aqui, nunca acreditei em golpe, nunca. Não tinha apoio internacional, não tinha apoio dos militares, não tinha apoio da imprensa que apoiou 64. Tudo isso apoiou 64. Os Estados Unidos mandou porta-aviões aqui pro Brasil. Se desse errado ali o golpe, os Estados Unidos embarcariam aqui, enfim, apoiando ali o golpe contra Jango. Então nada disso esteve presente em 2022. O que teve em 2022? Delírios golpistas, isso teve mesmo. Bolsonaro sempre teve delírio golpista e não deu golpe porque não tinha condições. E eu nunca acreditei que elas fossem existir. Então, esse aqui é o ponto. Se a turma querer posar de democrata agora, não combina, de forma alguma. Aqui, então, vai dizer que o Eduardo teve na Hungria, antes de se encontrar lá, né, com essa neta do ministro na Alemanha. Eu até já mostrei aqui, passando vergonha, entregando medalha dos 3 Is. Como é que é? O imorrível, imbrochável e incomível. Faltou o outro I, do inelegível, né, Eduardo Bolsonaro? Aqui vai dizer que a cidadã que ele visitou lá é neta de Lutz Graf Schrein. Meu alemão aqui tá uma tragédia, né? Mas é isso aí mesmo. Que por 13 anos foi ministro de finanças da ditadura aquela palavrinha que não pode falar, termina com ista, do bigodudinho lá que matou milhões de judeus. Von Storch foi recebida por Bolsonaro no Palácio do Planalto, olha só, em 2021. A reunião não foi registrada na agenda oficial da presidência, mas foi divulgada pela própria parlamentar. Naquela ocasião, Storch também havia se encontrado com o deputado Eduardo Bolsonaro. Pois é, por que o Jair não quis registrar esse encontro na agenda oficial? Pois é, manteve em sigilo, aí ela própria vai lá e revela. Bom, aí você pode estar pensando, William, mas ela não tem culpa, né, do avô que teve, nem do seu avô ter sido um dos auxiliares do velho do bigode lá. Realmente não tem, mas eu tenho minhas dúvidas se ela é democrata, assim como a turma agora, né, os guardiões da democracia, né, que posam os bolsonaristas, acredita, ou eles sabem muito bem, né? A Storch é do Partido Alternativa para a Alemanha, que tem discursos racistas, e poucos meses antes do encontro da deputada com Bolsonaro, em 2021, a legenda foi colocada em vigilância pela inteligência alemã como ameaça à ordem democrática do país. Será que é também a culpa do Moraes que esse partido está lá, né, sendo vigiado pela inteligência alemã? Que tudo para eles agora é culpa do Moraes, culpa do Xandão. Aí vai dizer que no ano passado ela retornou ao Brasil, junto com outros parlamentares alemães. Ela se reuniu com o Moraes e foi alvo de um ataque de Von Storch logo em seguida. Ao ser chamada, ela se encontra com o Moraes e em seguida o chama de maior criminoso do Brasil. Meu Deus do céu. Democrata de certo era o avô e o chefe do avô dela, né? Bom, pessoal, rapidamente aqui, o Eduardo Bolsonaro tá numa treta gigante aí com ex-aliados, os irmãos Weintraub. O Abraham foi ministro da Educação de Bolsonaro e o seu irmão Arthur Weintraub, que foi assessor presidencial. E o Eduardo Bolsonaro, né, em maio de 2022, xingou lá, fez um tweet na época, uma questão toda lá, chamando os irmãos de filhos de uma não vou falar o nome aqui nas redes sociais. O Eduardo Bolsonaro fez uma postagem lá, enfim, por conta de algumas declarações dos irmãos que criticaram o indulto concedido por Bolsonaro a Daniel Silveira, dizendo que esse indulto poderia no futuro abrir precedente para que outros, né, criminosos fossem beneficiados, enfim. E aí o Eduardo, na ocasião, não gostou da crítica feita pelos irmãos Weintraub e os chamou de filhos daquele nome, né? E aí, agora, aí eles entraram no STF contra o Eduardo Bolsonaro, apresentaram lá uma queixa-crime. O Eduardo está
se defendendo, dizendo que o Abraham Weintraub se refere, né, rotineiramente aí a Jair Bolsonaro como cafetão e vagabundo. Portanto, o Abraham Weintraub não pode, né, usando essas palavras contra o Jair, se queixar do Eduardo chamá-lo de filhos da AP. Então tá lá uma treta gigantesca entre esses dois. Enfim, vamos ver aí. Eu sei que muitos aqui vão torcer pela briga. Comentem aqui embaixo. E é sempre bom explicar, porque eu vi falando assim, quando você torce pela briga, tem gente que fala assim, nossa, mas você fala que dá paz, mas você é espírita e torce pela briga. Pelo amor do Pai Eterno, né? Óbvio que aqui é uma ironia, né? É num sentido figurado, não literalmente falando, é a briga na justiça, que, enfim, é nesse ponto aqui que eu me refiro. Bom, pessoal, e para fechar rapidamente, o Nildo Ourix, que é do PSOL, porém ele é da ala que faz oposição ao governo Lula, postou o seguinte no seu X, antigo Twitter: entrevista? Nada. Propaganda. Vai, defenda a liberdade de imprensa. E aí mostra lá uma entrevista do Campos Neto, presidente do Banco Central, na CNN, ao William Vac. E tá lá embaixo assim: Campos Neto, cortar gastos é difícil no Brasil. Presidente do Banco Central fala sobre os desafios do país. É muita cara de pau. Pensa num cidadão aqui que tem que se controlar para falar e manter o controle. Campos Neto, indicado por Bolsonaro para o Banco Central, 4 anos de mandato, que se encerra agora em 2024, no final. Alguém pode pensar, o Lula não podia fazer nada. Podia, já falei aqui 1000 vezes no canal. Lula podia acionar o Conselho Monetário Nacional, que tem 3 pessoas que fazem parte dele. O próprio Campos Neto, o Haddad e a Simone Tebet. Se esses dois aqui, que representam o governo, quiser exonerar o terceiro, pode. Então vai lá 2-1, opa, exonerou, tem que ter justificativa, não faltam justificativas. Para isso, já expliquei aqui em outros vídeos, não vou me alongar nesse. Alguém fala, William, mas aí o Senado tem que aprovar a exoneração. E tem mesmo, a exoneração e o outro nome indicado pelo Lula. Agora, o Senado que aprovou, o advogado pessoal do Lula para o STF não vai aprovar uma mudança no Banco Central? Mas não é fácil, de fato não é. Se fosse para ser fácil, qualquer um viraria presidente. O que não dá é para aceitar que se vá para a presidência para manter o que está lá. E ficar com essa desculpinha de que não pode fazer nada, de que o Congresso é malvadão. De fato, o Congresso é uma tragédia. Agora, espera-se que o presidente da República, seja ele qual for, use da sua autoridade, não autoritarismo, autoridade. É um poder importante, o chefe do executivo, para articular, para negociar. E se fosse o caso aqui, o que eu já acho que tinha que ter feito, trocar o presidente do Banco Central, porque a lei dá espaço para isso. Esse é o ponto, pessoal. Mas agora estamos em maio. Se não tirou até hoje, duvido que vá sair antes de terminar aí o mandato Campos Neto. E para quem alimenta a esperança de que não, depois dele, Lula vai indicar um cara de esquerda. Olha, não criem expectativas, porque o que tem se especulado aí na imprensa é no padrão Campos Neto de qualidade, ou Campos Neto aqui de tragédia em relação ao que pensa sobre economia para o país. Pessoal, então é isso. Lembrando, canal Cineminha, canal do meu filho Fábio Jacob, postou um vídeo hoje muito bacana, um bate-papo ali sobre o filme brasileiro Bacurau, um filme que muita gente adora, não sei vocês, então vou deixar o link no comentário fixo, bora lá no Cineminha, dá uma força, se inscrever e deixa comentário, inclusive, né, o meu filho não sabe, eu vou colocar aqui. Deixa no comentário lá qual filme vocês gostariam que ele e o amigo dele, Davi Guerra, comentassem no canal. Bora dar essa força, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo nesse espaço que luta por um Brasil melhor.